afinal, o que são as novas mídias? Rapidamente, vocês poderiam listar internet, websites, jogos de computador, realidade virtual. Agora, e por exemplo, ilustrações, layouts, anúncios que são criados em computador e depois impressos em papel? É lugar comum afirmar que textos distribuídos em computador, como sites e livros eletrônicos, são considerados novas mídias, mas textos em papel não são. Devemos aceitar essa definição? Lev Manovich vai dizer que não. Como o autor bem notou em A Linguagem dos Novos Meios, a questão aí colocada está em considerar novos meios apenas aqueles que dispõem do uso do computador na fase de distribuição e exibição, ou seja, se leva em conta apenas o formato final do arquivo, por assim dizer. A forma que o consumimos, enquanto a participação do computador na produção de determinado material de mídia não é considerada nessa definição mais comum. Mas, para compreender os efeitos da informatização na cultura, essa visão se mostra bastante limitada, porque ocorre que nós estamos inseridos em uma nova revolução de mídia, isto é, a mudança de todo o curso da cultura para formas mediadas por computador. As novas mídias têm o potencial de mudar a linguagem das culturas existentes, da mesma forma que fizeram a imprensa no século XV e a fotografia no século XIX. Para Manovich, a revolução dos novos meios teria ainda mais potencial transformador do que as anteriores, porque a mídia informacional afeta todos os estágios da comunicação, incluindo aquisição, manipulação, armazenamento e distribuição. Também afeta todos os tipos de mídia, texto, imagens fixas, imagens em movimento, sons e construções espaciais. E como essas novas mídias se tornam novas? A nova mídia sintetiza a convergência de duas trajetórias separadas historicamente, mas que em diversos momentos ensaiaram aproximações, as tecnologias de computação e dos meios de comunicação social. Esse é o momento de uma nova historinha. Voltamos à década de 1830 com a invenção do daguerreótipo de Daguerre e do motor analítico de Babbage. A primeira delas já é conhecida de muitos de vocês. Galerias de retratos abriram em diversas partes do mundo e muitos se apressaram para ter sua imagem gravada sobre a placa de cobre. O frenesi pela mídia havia começado. Na mesma década, Charles Babbage começa a elaborar um motor analítico. Ele continha as principais características do computador digital moderno e foi projetado para ser capaz de fazer qualquer operação matemática. Foram usados cartões perfurados para inserir dados e instruções armazenados em sua memória. Os historiadores dos novos meios notaram que Babbage teve a ideia de usar cartões perfurados por conta de uma máquina, o teor de Jacquard, concebido por volta de 1800, que já os usava para fabricar automaticamente imagens em tecidos. Notem que uma máquina programada já estava sintetizando imagens antes mesmo de processar números. Manovich nos adverte que não devemos nos surpreender que as duas trajetórias começaram praticamente ao mesmo tempo. Ambas eram absolutamente necessárias para a fundação da sociedade de massas. Disseminar uma mesma informação para milhares de cidadãos, assim assegurando que eles tivessem crenças ideológicas comuns, uma tarefa dos meios de comunicação, era tão essencial quanto manter os registros de nascimento, de emprego, médicos e policiais desses cidadãos, o que se tornou possível pelo computador. Na década de 1890, as fotografias fixas foram colocadas em movimento, e a máquina de tabulação de Hollerith começa a ser usada para coletar os dados do censo norte-americano. A partir de 1936, o engenheiro alemão Konrad Zuse começa a construir o primeiro computador digital. Uma de suas inovações foi o controle por fita perfurada, que na verdade tinha sido descartada de um filme de 35mm. Manovich, que não é bobo nem nada, não tratou isso por coincidência. Ele aproximou a lógica do computador à do cinematógrafo, na medida em que o desenvolvimento de um meio adequado para armazenar dados e um método para codificá-los fez parte tanto da história de um quanto de outro. Manovich não pegou leve com essa acepção, e logo mais escreveu: Qualquer que seja o significado e a emoção contidos nesta cena do filme foram eliminados por sua nova função como portadora de dados. A mídia é reduzida à sua condição original como portadora de informações. Nada menos, nada mais. Em um remake tecnológico e complexo, Ed Piano, um filho mata seu pai. O código icônico do cinema é descartado em favor do código binário mais eficiente. O cinema se torna escravo do computador. Assim, o filme de Zuse antecipa a convergência que se inicia meio século depois. As duas trajetórias até então paralelas finalmente se encontram. Mídia e computador, daguerreótipo de Daguerre e o motor analítico de Babbage, o cinematógrafo dos Lumière e o tabulador de Hollerith se fundem em um. Toda a mídia existente é traduzida em dados numéricos acessíveis por computador.
O resultado, imagens fixas ou em movimento, sons, espaços e textos se tornam computáveis. E assim nasce a nova mídia. Ou seja, é assim que a mídia se torna nova mídia. Senhora, agora eu te pergunto, como os novos meios moldam a nossa visão de mundo? No final dos anos 90, quando o computador e a internet viralizaram, eles se tornaram algo como uma máquina universal da mídia. Todas as formas de cultura passaram a ser codificadas para o digital. É interessante notar que todos os meios, novos ou velhos, possuem uma forma muito particular de organizar a informação e entregá-la ao usuário. Uma maneira específica de relacionar o tempo e espaço e condicionar a experiência humana na sua relação com a informação. A IHC, a interface humano-computador, modifica a linguagem cultural a ponto de interferir até na maneira de como se forma a memória na sociedade. As buscas se tornam cada vez mais rápidas e nunca foi tão fácil criar um site estilizado, fazer um layout ou uma logo para sua empresa. Tudo isso a partir de um modelo prévio fornecido pelo software. É como se não precisássemos mais fazer tanto esforço ou contratar alguém qualificado para realizar algumas atividades, principalmente quando elas têm relação com a estética. Os algoritmos já estão programados para produzir um modelo exato do que você procura, sem a necessidade de criar, pensar, desenhar ou desenvolver uma ideia. Eu não vou saber dizer ao certo como os novos meios moldam de fato nossa visão de mundo, mas podemos ver que tem tipo uma automação estética, como se tudo já tivesse um modelo pré-definido. A inserção da tecnologia no mundo cria a seguinte dúvida: como os artistas, que precisam estar sempre à frente do seu tempo, vão inovar se a tecnologia corre numa velocidade tão surreal? Será que integrar a arte com tecnologia não retira um pouco da sua aura e transforma tudo em reprodutibilidade? Também gostaria de saber, amiga. Agora eu vou contar um outro tipo de história, dessa vez um romance, mas sem final feliz. Ou até pode ser que sim, para alguns. Um casamento, com direito à separação e reconciliação em novos termos. Vamos lá. Arte e tecnologia, a breve história de um conturbado casamento. Voltando aos tempos remotos dos antigos gregos, Arlindo Machado, em Máquina e Imaginário, conta-nos que a palavra grega techne, de onde se deriva tecnologia, se refere a quaisquer práticas produtivas, inclusive a prática artística. Para eles, a técnica era a criadora da magia, da arte. Milton Vargas, um aclamado filósofo e engenheiro brasileiro, nos diz que todas as técnicas tiveram origem mágica, desde o arado que penetrava a mãe terra para fecundá-la, até a medicina grega originária do deus Asclépio. A arte e a tecnologia permaneceram intrinsecamente ligadas, pelo menos até o Renascimento, onde criadores como Da Vinci, Delher, Piero della Francesca e muitos outros eram cientistas artistas que entendiam os dois mundos como um só, ou talvez como um casamento de duas esferas interdependentes, que de fato dependiam uma da outra. A câmera obscura, a perspectiva e até a criação da prensa são exemplos modernos do binômio arte-tecnologia. Da Vinci chamou de fantasia exata algo que é, ao mesmo tempo, achado da imaginação e um modelo do conhecimento. O divórcio dessas esferas, conforme conta Machado, veio com o romantismo, já abalado pela quebra do conhecimento em especialidades, obra do Iluminismo. A ligação foi rompida pelo olhar romântico do artista que precisava explorar seu próprio imaginário para afastar-se de um mundo desumanizado pelas máquinas. A arte do século XX se mostrou intimamente ligada à ciência e à tecnologia de seu tempo, como podemos perceber em movimentos como o impressionismo, o construtivismo, o serialismo, o Bauhaus, arte concreta, música eletrônica, pop art e arte cinética. Esse retorno do envolvimento entre as duas esferas é marcado por uma tensão vinda do olhar cético da arte para a tecnologia. Mas a tecnologia também não contribuiu para a harmonia dessa reconciliação. Ela não contemplava o artista, porque exigia dele coisas que muitas vezes não estavam a seu alcance, como produtividade e objetividade absolutas. Dessa tensão nasce um novo conceito de arte tecnológica, um conceito paradoxal de duas esferas que coexistem ao mesmo tempo em que uma não é submissa à outra. Essa batalha entre a desordem da arte e o progresso incessante da tecnologia dá origem a movimentos de origens e objetivos distintos, como a videoarte, a geometria fractal, as exposições sobre vigilância tecnológica, a arte feita no céu com tecnologia militar e os hologramas. O conceito de inteligência artificial e a criação de milhares e milhares de softwares que realizam arte são resultado de artistas trabalhando para corporações. É preciso reconhecer que, ao mesmo tempo em que existe essa cooptação de artistas por parte da indústria,
A arte feita com intuito crítico, mesmo que inserida no coração das tecnologias de ponta, ainda busca desafiar as noções duras e inflexíveis da tecnologia, o que, na verdade, contribui ainda mais para alimentar esse paradoxo. Machado pensa que essa tensão é combustível para o artista que busca alargar as fronteiras entre as duas esferas, fazendo com que hoje existam muitas obras que não são simplesmente só artísticas ou só tecnológicas. Muito bem, então vamos falar sobre estéticas informacionais? Opa, bora lá! Yanis Xenakis foi um compositor grego, considerado um dos mais importantes do período pós-guerra. Seu trabalho ajudou a revolucionar a música clássica do século XX. Xenakis foi o pioneiro nos modelos matemáticos na música. Na sua obra encontram-se diversos conceitos matemáticos e científicos. Esses conceitos variam desde a física einsteiniana, inspiração para sua primeira grande obra Metástases, as cadeias de Markov, em Analogic, ou até a aplicação de mecânica estática, em Pictopia. Artistas como Xenakis permeiam toda a história da arte do século XX e continuam a existir no século XXI. São artistas que reaproximam a arte à sua precursora, a tecnologia. A arte do termo latino ars, significando técnica e ou habilidade. Nos anos 60, na Europa, floresceram as chamadas estéticas informacionais. Arlindo Machado define como estéticas informacionais modelos matemáticos rigorosos capazes de avaliar, isto é, quantificar, a informação estética contida num objeto dotado de qualidades artísticas. O objetivo dessa tendência era criar uma avaliação objetiva, universalizante, rigorosa e científica, que possibilitasse a criação até de algoritmos de computador capazes de contabilizar o nível estético de uma obra. As estéticas informacionais excluem a possibilidade de avaliar a arte a partir de conceitos do campo do subjetivo e psicológico, como a expressão, emoção e inspiração. Elas se pautam por qualidades estéticas, tais como a novidade, a configuração, a estrutura e etc. E onde o artista entra na arte-tecnologia? Seria o artista uma espécie em extinção? Numa sociedade cada vez mais informatizada e automatizada, ainda há espaço para o indivíduo criador? Ou essa função virou parte do computador? O artista está renegado a ser um mero apertador de botão? A ideia de artista traz consigo a ideia de autoria. É bem difícil situá-la quando se trabalha com processos largamente mediados por máquinas. Vamos pensar no caso da fotografia, a primeira arte autenticamente mecanizada e industrial. A quem atribuir a autoria de uma foto? Ao engenheiro que projetou a câmera? Ao físico que codificou a representação do espaço através do sistema óptico da lente? Ou ao sujeito que se valeu de tudo isso e registrou uma imagem singular? É natural atribuir os créditos de uma fotografia ao fotógrafo, mas há fotógrafos e fotógrafos, Arlindo Machado vai dizer. Há aquele que domina todas as etapas do processo e há aquele que não faz mais que enquadrar um motivo e clicar em um botão. E assim nos resta indagar: a maior contribuição para a construção da imagem fotográfica foi do homem ou da máquina? Quando você faz uma obra de arte de computador, você escreve um código, mas você não executa a obra. Quem executa a obra é o computador. Quem que é o autor da obra? É o computador ou é você que escreveu o código? Mas é possível que o artista não seja quem escreve o código. É possível que ele tenha uma ideia e quem vai escrever um código é um engenheiro da informação ou é um programador que é capaz de transformar a ideia do artista em uma série de comandos. E esses comandos depois são entregues para o computador. Quem é o autor da obra? É o artista que pensou a ideia? É o engenheiro da informação que escreveu o código? Ou é o computador que executou? Aqui é particularmente complexo determinar o estatuto da máquina na elaboração de produtos culturais. Gilbert Simon diz que a máquina é a materialização de um processo mental.
um pensamento que ganhou corpo e existência autônoma. Não faz sentido reduzir as máquinas apenas a seu aspecto técnico. As máquinas surgiram da vontade inata do homem em intervir no imaginário. É como se na própria origem da máquina já existisse uma dimensão artística, digamos assim. Então, senhora, como fica a liberdade e a criatividade numa sociedade cada vez mais informatizada? Se o mundo se torna cada vez mais informatizado, cada vez mais autômato, robotizado, binário e veloz, onde fica o espaço para a criação das novas estéticas? A liberdade se perdeu em meio ao cinza dos metais programados? Seria o homem um novo instrumento da máquina? A sociedade funciona em redes. O presente é cibernético. A modernidade conectada exige do homem o método, a técnica e a eficiência no trabalho. Há tempos se dissiparam os aspectos ontológicos e deontológicos. Foi superada a pergunta de como é o mundo, e pouco importa o questionamento de como o mundo deveria ser. O triunfo foi o aspecto metodológico. Como transformar o mundo? Não importa para quê, nem por quê, desde que seja agora e seja rápido. Como transformar o mundo, como produzir e fabricar? Essas perguntas são respondidas com as máquinas, com a tecnologia. As máquinas, os objetos que criamos para vencer o mundo. Criamos também as estruturas, as redes, as conexões entre os homens pelas interfaces das máquinas. O que criamos foi um aparato, o aparelho do mundo. Demos funções para essas máquinas. Nosso trabalho metodológico é funcionar para essas funções. Somos funcionários das funções que programamos e estamos presos a elas. Agora, como superar o trabalho metodológico? Talvez a solução esteja justamente na arte, na videoarte, na arte-tecnologia. No ato de contestar a máquina, por meio da máquina, no ato de expor a máquina, de admirá-la, de reconhecê-la como parte do mundo. É por meio de experimentação das potencialidades da máquina que surgem as novas estéticas. A videoarte existe entre a integração exaltada da tecnologia e também da sua completa rejeição. Trata de admitir que as novas tecnologias existem e fazer uso delas. Utilizar da máquina para além do funcionalismo, fazer usos lúdicos, ambíguos, desviantes e desordenados. Significa degenerar a metáfora da utilidade programada das máquinas. Flusser diria que esses sim são os verdadeiros artistas, aqueles que pensam na máquina, para além das possibilidades já inscritas nela, que pensam em novos usos e conseguem enganá-la. O artista vive sempre uma situação assim de confronto, uma situação de contradição, porque de um lado ele se utiliza dos instrumentos mais avançados do seu tempo, mas esses instrumentos não foram feitos para a produção de arte. Esses instrumentos eles foram feitos para outras necessidades. O artista se apropria desses instrumentos, às vezes, numa direção desviante. O artista se apropria para fazer coisas que não estavam na programação original. Hoje em dia, a arte-tecnologia invoca mais um personagem para participar da sua linha de produção. Os receptores, ou usuários. Termos até bastante questionáveis, para pensar aquele sujeito que muitas vezes é responsável por dar sentido à experiência artística. Sem ele, muitas vezes, nem há projeto artístico. Nos dias de hoje, existem diversas exposições de arte e tecnologia que só têm sentido na interação com o sujeito, com a participação do público. Nós estamos usando programas, máquinas que não foram feitos para produzir arte, foram feitos para produzir entretenimento de massa. Foram produzidos para uma escala de produção massiva. O que faz o artista com essas máquinas? O mito nada mais é uma valorização que a sociedade traz para algumas pessoas, algumas personalidades. Aqui são objetos do mundo real, tá? Em que nós buscamos essas identidades. Então, se vocês olharem aqui essa mesa que parece um altar, e esse sacrário, que seria esse leitor de código de barra, a pessoa vai oferecer uma identidade, você tem que escolher, né? Aqui é Madonna, aqui é Che Guevara. Chave de Che Guevara, vou fazer uma coisa bem... Tá. Imediatamente no sistema vai buscar a imagem desses dois, tá? E um sistema de busca na internet, a partir de uma base de dados de inteligência artificial, traz o que está sendo falado na internet sobre eles.
Nessa tela, a gente tem uma outra relação que não é mais objeto físico, mas objeto modelado. E dois objetos vão se misturar por computação evolutiva e geram um objeto híbrido.